galera, beleza? A gente vai começar a falar das funções orgânicas, tá? Começando pelas funções oxigenadas. Primeira que a gente vai ver vai ser a função álcool, tá? Vamos trabalhar os alcoóis. Mas o que são esses alcoóis? Pessoal, grupo orgânico ou composto orgânico que é classificado como álcool, ele vai ter na sua cadeia uma hidroxila, ou seja, um OH, ou seja, oxigênio e hidrogênio, ligado ao carbono, tá? A algum carbono da cadeia, tá? Primeiro vamos à classificação. A primeira classificação vai ser referente à quantidade de hidroxilas que a gente tem em uma cadeia. Se a gente tem apenas um grupo OH, a gente diz que é um monoálcool, tá? Um exemplo disso é esse álcool aqui, ó. Um carbono, uma hidroxila, ou a gente pode ter aí, ó, mais disso, ó. CH2OH, por exemplo. Aqui a gente tem um monoálcool. Por quê? Porque tem apenas uma hidroxila. Agora, se a gente tiver mais de uma hidroxila, a gente tiver duas hidroxilas, por exemplo aqui, ó, CH2, CH2, OH, OH. A gente tem aí duas hidroxilas, a gente chama de diálcool, tá? Por que diálcool? Coloca o prefixo di que representa dois. Então, duas hidroxilas. Agora, se a gente tiver três ou mais, ó, 1, 2, 3. Se a gente tiver três ou mais hidroxilas, ou seja, três ou mais grupos com OH, a gente chama de poliálcool ou polialcoóis, tá? Então, passou de 3, na verdade passou de 2, né? De 3 para cima a gente chama de poliálcool. Então, para começar, classificação referente à quantidade de OH presente na cadeia carbônica, tá? A segunda classificação vai ser referente ao tipo de carbono em que o grupo OH está ligado, tá? A gente vai classificar esses alcoóis em primário, secundário ou terciário, referente à classificação do carbono que se liga à hidroxila. Se o OH está ligado a um carbono primário, o álcool é um álcool primário, por exemplo aqui, ó. Se o OH está ligado a o carbono, esse carbono aqui, ó, ele está ligado a um outro carbono. Então esse carbono é um carbono primário. Então esse álcool é um álcool primário, tá? Agora, se ele estiver ligado a um carbono secundário, veja bem, esse carbono aqui ele é secundário, porque ele se liga a dois carbonos. Então esse álcool aqui é secundário. Ele vai ser terciário quando ele se ligar a um carbono que está ligado a outros 3 carbonos. Veja bem, esse carbono aqui, ó, ele está ligado a 1, 2, 3 outros carbonos. Então ele é um carbono terciário. Logo, esse álcool é classificado álcool terciário. Beleza? Então, referente às classificações, temos classificação referente à quantidade de OH, né? A gente vai ter monoálcool quando tem um OH, diálcool quando tem 2 e poliálcool quando tem 3 ou mais. E a gente pode ter álcool primário, secundário ou terciário, de acordo com o carbono em que o grupo OH está ligado. Nomenclatura de alcoóis. Pessoal, a gente vai seguir a mesma regra lá dos hidrocarbonetos, mas a única diferença
vai ser a terminação, vai ser o sufixo. Nesse caso, o sufixo vai ser ol. Então a gente tem aqui, ó, o prefixo que vai representar a quantidade de carbonos ou o número de carbonos da cadeia principal, tá? Você vai ter o intermédio, o intermediário, que também é chamado de infixo. De infixo é o tipo de ligação entre carbonos, tá? Que pode ser an, em ou in. An quando só tem ligação simples, em quando tiver alguma dupla e in quando tiver alguma tripla, certo? E a terminação, que é o sufixo, será ol, tá? De álcool, tá? Vamos começar pelos monoalcoóis saturados, ou seja, quando eles não têm duplas ligações. E monoálcool é o que? É quando tem apenas um grupo OH. Vamos observar esse exemplo aqui, ó. A gente tem 1, 2, 3, 4 carbonos e um grupo OH. Primeira coisa para a gente poder dar o nome é determinar a numeração da cadeia. E como não tem ramificação, a gente sabe que a cadeia principal é essa aqui. Mas se tiver ramificação, você precisa determinar a cadeia principal. Mas vamos lá, a gente vai contar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Do lado mais perto da função. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Então, 4 carbonos. Ó a regrinha. Primeiro, a gente coloca o prefixo, que representa o número de carbonos. Se tem 4 carbonos, qual a nomenclatura? Qual o prefixo? But. But. Por que but? Porque tem 4 carbonos. Agora, entre os carbonos, a gente só tem ligação simples, porque é um monoálcool saturado, ou seja, ele não tem dupla nem tripla. Nomenclatura aqui, an. Ok. Agora, a terminação de álcool, a gente coloca ol. Só que o que acontece? A gente precisa colocar o endereço dele, a gente precisa determinar onde está a hidroxila, né? Porque nesse caso, a hidroxila poderia estar no carbono 2 ou poderia estar no carbono 1, né? Poderia estar no carbono 3? Não, porque ó, se ela tivesse nesse carbono aqui, aí a gente ia começar a contar de lá e ele ficaria no 2. Então, para 4 carbonos, ou ele está no carbono 1 ou no 2. Então, como ele está no 2, a gente precisa falar, ó, está no carbono 2. Então, você vai colocar a numeração antes de colocar o sufixo, a terminação ol. Então, ó, carbono 2, então vai lá, ó, 2 ol. Simples assim, tá? Na classificação, se você analisar aqui, você tem um monoálcool, certo? Porque tem apenas uma hidroxila. E você tem um álcool secundário. Veja bem, o carbono que está ligado à hidroxila, ele é um carbono secundário. Logo, esse álcool aqui é um carbono secundário. Vamos analisar agora esse exemplo de um álcool ramificado, tá? A gente tem aqui uma cadeia ramificada, certo? Primeira coisa que você vai fazer é determinar a cadeia principal. A cadeia principal vai ser aquela que pegar o maior número de carbonos e passar pela hidroxila. Então vamos lá. Se a gente pegar aqui, ó, a gente vai ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Certo? Vamos analisar outra, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se continuar aqui, a gente chega no 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se subir também vai ter 7. E se descer, 7, 8. Então,
a cadeia principal vai ser essa aqui, ó. Começando aqui e terminando aqui embaixo. Agora, a gente vai contar da esquerda ou da direita. Então, você viu já nas cadeias insaturadas que a gente segue a ordem de insaturação é mais importante que a ramificação, certo? Agora, quando você tem uma função, um álcool ou uma outra função diferente que você precisa indicar, você sempre vai contar pelo lado mais próximo da função, tá? A função é mais importante, então sempre mais próximo da função orgânica, do grupo funcional. Então, prioridade, função, depois insaturação, depois ramificação, para que fique no menor número, para começar a contar. Então, a gente vai contar pelo lado mais perto do OH, que é a função. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a cadeia principal tem 8 carbonos. Tudo que não está fazendo parte da cadeia principal, ou é o grupo funcional, ou é ramificação. Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3 ramificações. Nós temos essa ramificação com 2 carbonos, que é o etil, né, o grupo etila. E aqui a gente tem o metil, tanto aqui em cima quanto aqui do lado. Então, nós temos 2 ramificações metil e uma ramificação etil. Para a gente poder dar um nome para esse composto, a gente vai primeiro colocar o nome da ramificação. Vou apagar aqui para poder sobrar espaço para escrever o nome. Primeiro a gente coloca a ramificação. No carbono 4, a gente tem etil. No carbono 6, a gente tem 2 metil. Então, a gente coloca dimetil, tá? Então, a gente tem o grupo dimetil no carbono 6. O que a gente precisa identificar? Qual ramificação a gente vai escrever primeiro? Ordem alfabética. Quem vem primeiro, o E do etil ou o M do metil? Lembrando, esse prefixo aqui, dimetil, o di não entra na hora de você colocar na ordem alfabética, tá? Porque, na verdade, esse di está só dizendo que tem 2 grupos, 2 ramificações do tipo metil, tá? Então, primeiro a gente vai escrever o etil por ordem alfabética. Aí você vai indicar, colocar o endereço dele. Então, ó, no carbono 4 tem a ramificação etil. Então, você vai colocar, ó, 4 etil. E agora vamos fazer o do metil. Veja bem, as duas ramificações do tipo metil estão no carbono 6. Então, você tem que colocar 6,6. Você precisa mostrar que essa ramificação está no carbono 6. 6,6 de 6,6 de metil, mostrando que tem 2 radicais do tipo metil. E agora a gente passa para dar o nome da cadeia principal, da cadeia completa. Então vamos lá. 8 carbonos é o que? É oct. Aí você separa aqui, oct, porque tem 8 carbonos. Só tem simples ligação entre todos esses carbonos, então o infixo intermediário é an. E aí você coloca a terminação de álcool. Veja bem, no carbono 2 tem o álcool, então você vai separar e colocar 2-ol. Então, a nomenclatura desse álcool aqui é 4-etil, 6,6 dimetil, octan, 2-ol. Beleza? Vamos analisar esse outro exemplo. Nós temos um monoálcool, tá? De cadeia fechada, onde tem aqui a hidroxila ligada a essa cadeia fechada. Gente, o que acontece aqui? Na nomenclatura de monoálcool com cadeia fechada, antes de dar o nome,
você precisa colocar a palavra ciclo, indicando que a cadeia é fechada, que ela forma um ciclo, tá? E como ele não tem nem insaturação, que é a dupla ou a tripla, e nem ramificação, nesse caso você não precisa indicar o número do carbono que está ligado a esse OH, porque como é uma cadeia fechada, ela não tem extremidades, você sempre vai contar pela posição, começar a contar pela posição da hidroxila. Sendo assim, tem 1, 2, 3, 4 carbonos, a nomenclatura aqui vai ser ciclo, mostrando que a cadeia é fechada, 4 carbonos but, 4 carbonos but, simples ligação an, terminação ol, tá? Não precisa indicar aqui um ol, já que é uma cadeia fechada, subentende que está no carbono 1. Agora, monoálcool insaturado. O que é um monoálcool insaturado? Vai ser um álcool que ele possui uma dupla ligação entre dois carbonos, ou uma dupla ou uma tripla, tá? Pois para ele ser insaturado, ele precisa ter insaturação, certo? Agora, como que a gente vai dar o nome desse composto? Primeiro, a gente tem que enumerar os carbonos, tá? Como não tem ramificação, a cadeia principal é a cadeia que a gente está vendo aqui, tá? Se tivesse ramificação, você ainda ia precisar determinar a cadeia principal. Mas vamos lá. A gente vai começar a contar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Então, gente, veja bem. Nessa extremidade está a dupla. Nessa extremidade está o grupo funcional. O que é mais importante? O grupo funcional. Então você vai contar, começar a contar pela extremidade mais próxima do grupo funcional. Então aqui a gente tem carbono 1, 2, 3, 4. Quanto à classificação desse carbono? Ele é desse álcool. Ele é um monoálcool, porque tem só uma hidroxila. E referente ao carbono em que ele está ligado, ele é um álcool primário, porque o carbono que liga a hidroxila é um carbono primário, tá? Mas vamos voltar à nomenclatura. Depois que você determina o nome, aí você segue aquela regrinha básica, prefixo, infixo, sufixo, tá? Então, prefixo, quantidade de carbonos, número de carbonos na cadeia principal. Como tem 4, o prefixo é but. But. Beleza. Infixo representa as ligações. Tem uma dupla entre o 3 e o 4. Conta o menor número, né? Então, 3. Então, but 3 em. Por quê? Porque dupla, você coloca o infixo em. Se fosse tripla, colocaria o infixo in, né? Agora, no carbono 1 está a hidroxila. Então, você precisa falar, no carbono 1 está a hidroxila. Então, 1 ol. Prontinho, essa é a nomenclatura desse álcool aqui. But 3 em 1 ol. Tá certo? Então, como a gente está falando aí de monoálcool insaturado, vamos fazer uma observação aqui, ó. Veja bem, se acontecer de você ver o carbono que está ligado à hidroxila, ou seja, o carbono que está ligado ao OH, ele está fazendo dupla ligação com outro carbono, isso aqui não é considerado um álcool, tá? Nesse caso, é um outro grupo funcional, é uma outra função chamada enol, tá? A principal característica do enol é dele ser bastante instável, viu? A gente não vai trabalhar com ele por agora não, vai ser lá na frente com isomeria, beleza? Mas só essa observação, se tiver dupla entre os carbonos no carbono que está ligado ao OH, não é um álcool, é um enol. Na nomenclatura dos poliálcools, também serve para o diálcool,
a gente vai seguir a mesma regrinha, só que aí, antes do ol, a gente coloca um prefixo indicando quantas hidroxilas tem. Se tiver 2 hidroxilas, você coloca diol. Se tiver 3 hidroxilas, você coloca triol. Se tiver 4 hidroxilas, 4 grupos OH, você coloca tetraol e por aí vai, tá? Depende da quantidade de hidroxilas que você vai ter aí no composto, tá? Por exemplo, aqui a gente tem 2 carbonos, 2 hidroxilas. 2 carbonos, et. Simples ligação entre os carbonos, an. E aí, as hidroxilas, tem uma no carbono 1 e uma no carbono 2, né? Então, etan, 1, 2, diol, tá? Seu nome aí, o PAC. O que mais aparece, o que mais vai aparecer aqui, no caso do etan 1, 2, diol, é ele sem os números. Por quê? Porque a hidroxila ou tá no carbono 1 ou no 2, tá? Então, como é que pode ficar aqui, ó? Etano, diol. Acrescenta o O aqui para não ficar feio. Então, etanodiol, tá? Qualquer um desses dois nomes está correto, beleza? Agora, aqui no de baixo, a gente tem, ó, contar, ó, 1, 2, 3 carbonos e tem 3 grupos OH. Então, como é que fica aqui, ó? 3 carbonos prop. Só tem simples ligação an. Aí você coloca, ó, no carbono 1 tem um hidroxila, no 2 tem um, aí no 3 tem um. Então, ó, 1,2,3 tri. Ó, vou colocar o ol aqui embaixo porque não vai caber. Então, propan 1, 2, 3 triol. Ou pode colocar propanotriol. Beleza? Porque tem 3 hidroxilas. Se tivesse 4 hidroxilas, seria tetraol. E por aí vai. Então, segue essa a nomenclatura dos polialcóis, né? Agora, tem uma nomenclatura que é a nomenclatura usual. Então, a nomenclatura usual, ela vai seguir a seguinte regra, tá? Você vai escrever álcool mais o grupo orgânico que está ligado à hidroxila mais a terminação ico, tá? Por exemplo, vamos analisar esse álcool aqui. Vamos dar o nome usual dele. Primeiro você escreve álcool. Álcool. Qual o grupo orgânico que está ligado à hidroxila? O metil, não é? Então você vai colocar álcool, metil e a terminação ico. Ico. Então aí você coloca o acento, né? Porque precisa. Aí fica álcool metílico, tá? Vamos analisar esse outro exemplo. Aqui a gente tem quantos carbonos? 2. Então o grupo que está ligado ao álcool é o etil. O grupo orgânico é o etil. Então, como que a gente dá o nome dele? Coloca álcool. Álcool. O nome do grupo orgânico, etil, mais a terminação ico. Então, ico fica álcool etílico. Se tivesse aqui 3 carbonos, seria álcool propílico. Aí tem uma outra de 3 carbonos que seria da seguinte forma, ó. Vou apagar aqui rapidão. Se tivesse assim, ó. Ó, 3 carbonos e o OH ligado aqui no meio. Nesse caso, para dar o nome usual, a gente vai usar aquela regrinha da ramificação. Ó, está ligado ao carbono secundário e tem 3 carbonos. Qual o nome desse grupo funcional? Esse aqui é o isopropil, certo? Isopropil. Então, como ficaria? Ficaria, ó, o nome do álcool. Álcool, isopropil, terminação ico. Então, álcool isopropílico. Então, ó, quando tem 3 carbonos, se a hidroxila está no carbono do meio, álcool isopropílico.
Se tiver no carbono da ponta, álcool propílico, beleza?